A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Te amo de Jesus. Hoje eu coloquei o volume do celular um pouquinho mais alto para ver se melhora a qualidade do som, tá, gente? E me desculpe a forma que eu tô falando, que os gânglios aqui ainda estão muito inchados. Eu vou fazer exame essa semana para saber o porquê, já que não tem nenhum motivo aparente para que eles estejam inchados dessa maneira, né? Lembrando que estamos no livro de Josué. Josué está preparando a travessia do Rio Jordão. O Rio do Jordão, nessa época, ele estava muito cheio, né? Estava transbordando. Então, assim, eu imagino que o pessoal de Jericó pensaria que jamais o povo de Israel conseguisse atravessar esse rio. Mas muitos deles acreditavam, porque afinal de contas ouviram já a história de que Deus abriu o Mar Vermelho. Tanto que quando Josué mandou dois espias a Jericó, Raabe, a prostituta, ela acreditando em Deus, né, indo contra tudo o que ela foi criada ali naquela cidade, ela resguardou os espias, né? Ela fez com que ela escondeu os espias, inclusive receber a promessa de manter a vida tanto dela quanto da família, colocando um sinal na casa dela para que todos os hebreus pudessem identificar. E ele prometeu, né? Os dois espias prometeram que a sua parentela esteja dentro de sua casa, porque se estiver fora, certamente morrerá. Porque ali, Jericó, uma cidade fortificada, obviamente eles não iriam ceder a terra sem brigar por elas, né? Hoje a gente vai ver as 12 pedras tiradas do Rio Jordão, no capítulo 4. Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: Tirai daqui, do meio do Jordão, do lugar onde estão passando firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra imagem, e depositais no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera, os filhos de Israel, e de cada tribo um homem, e disse-lhes: Josué, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim, estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel, assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram consigo
e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados aos pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara a Josué dizer ao povo, conforme a tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué. E apressou-se o povo e passou. E sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha falado. Uns 40.000 homens de guerra, armados, passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Essa tribo de Ruben, de Gade e meia tribo de Manassés são aquelas tribos que antes do Jordão alcançaram a terra prometida, porque viram que ali a terra era própria para gado e pediu para Moisés para que pudessem ficar com aquela terra. E com o consentimento de Deus, lhes permitiu que ficassem com a terra, mas que só iriam ficar as crianças, as mulheres e o rebanho, pois o exército, das tribos iriam à frente das outras para mostrar que estão todos juntos, que não é porque receberam a sua terra que vai deixar os outros na mão, né? Então, mostrando ali a comunidade que há entre todo o povo, né? Então, por isso que a tribo passou à frente, as tribos passaram à frente. E olha que coisa maravilhosa, né? Assim que os levitas pisaram na água, a água se abriu. Os levitas ficaram no meio, para que todos passassem, porque enquanto a arca estivesse ali, as águas seriam separadas. Mas depois que a arca saísse, as águas voltariam. Então, o que acontece? A arca tinha que continuar no meio ali, no meio do caminho. Depois que todos saíram, daí os levitas saíram levando a arca e assim a água voltou ao seu lugar, né? Aí aqui a gente continua no versículo 11, né? Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordens aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam no Jordão. E deu Josué ordens aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. E acontece que, como os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gilgal, do lado oriental de Jacó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: que significam estas pedras, fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão.
porque o vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias, né? Quando Deus fala que devemos temer a Ele, lógico que Deus é poderoso. Se Ele tiver irado com alguém, com uma nação, com uma coisa, Ele derruba que não sobra poeira. Mas quando Ele diz aos seus filhos temei a Deus, não é temei de medo, é temei de respeito, né? Porque, por exemplo, os nossos pais, a gente treme aos nossos pais, mas a gente tem medo deles? Não, a gente respeita eles. E com o nosso Pai eterno é a mesma coisa. Quando fala temei ao Senhor, ele quer dizer isso, respeitai ao Senhor. Respeitai-o nos seus mandamentos, nas suas leis, nos seus louvores, em tudo. Então, tudo que formos fazer, nós primeiros dependemos de buscar a Deus, para daí então tomar uma decisão, tomar um rumo na vida. Aqueles que não têm Deus em seu caminho, infelizmente não têm salvação, né? O que a gente pode fazer é orar para que essas pessoas conheçam o verdadeiro Deus. Isso mesmo, o verdadeiro, porque tem muita gente aí que está servindo, achando que está servindo a Deus, mas infelizmente não está. Por isso que Deus diz, me põe à prova, né? Me experimenta. Exatamente por isso, porque Ele sabe que muitos se passarão por eles. Gente, desculpa, eu não estou conseguindo falar muito não, porque dói muito aqui. Mas o importante é que a mensagem hoje foi lida, foi dita. Minha irmã, a senhora falou do som, me perdoe, eu esqueci o nome, mas está em minhas orações também. Obrigada por ter me alertado em relação ao som. Eu até revisei alguns, eu cheguei a regravar, porque eu percebi que estava sem som, mas sempre, gente, sempre me avise, porque eu não vejo os vídeos, porque eu sou perfeccionista. Se eu ficar vendo os vídeos, eu vou querer apagar e fazer o outro, que eu acho que vou fazer melhor, então eu acabo não vendo os vídeos, tá? Mas por favor, então, se você ver alguma coisa que está errado ou que eu falei indevidamente, então me avise, tá? Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem. Senhor, eu peço a Ti, Pai, por essa pessoa que está orando comigo, Senhor. Derrame a tua unção sobre ela, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Peço a Ti por minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti, Senhor, pelos Teus filhos. Necessitamos de Ti, Senhor, de Tua presença, de Teu conhecimento, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.